Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um bloco. Não interessa qual é este bloco, se é o quinto, se é o 16º ou é o 308º, pouco importa. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor diretor. O senhor vai bem? Sim, eu também. Bom dia, senhores operadores, boa tarde, boa noite. Operador de câmera, operador de iluminação, operador de mesa e operador de áudio, assim como o nosso povo da água, do cafezinho e, claro, nossa maquiadora, que tenta fazer com que eu fique com cara decente aqui na câmera. Nós estamos num assunto bem controverso, bem problemático, são os conjuntos numéricos. A partir de agora, a coisa vai ficar mais chata. Como sempre, matemática nunca melhora. Quando o quinto ano pergunta, vai piorar? Pergunta, o que o senhor acha? Vai, e vai. E vai ser a partir de agora. Aqui na Pedra, 3, 2, 1, 0. Nós estávamos nos divertindo com conjuntos numéricos. Então eu contei para os senhores que tem um grande conjunto chamado conjunto Q, que é o conjunto dos racionais. Todos os números que estão aqui estão na forma A sobre B. Então, por exemplo, se a banca perguntar assim, ei, seu cabeça de mamão, raiz de 9 é um número que pertence aos racionais? Sim, claro que sim. Raiz de 9 é 3. E 3 é um número racional. Se ele é racional, será que obrigatoriamente ele é inteiro? Então cuidem. Daqui a pouco eu vou desenhar um diagrama com todos os conjuntos. Mas lembrem que no caso do 3, além dele ser racional, porque eu posso escrever como sendo 3 sobre 1 ou 6 sobre 2, ele também é natural, porque 3 é um número natural, e ele também é inteiro. Então olha que bacana, ele é racional, ele é inteiro e ele é natural. Certo? Ok. Se a banca perguntasse, por exemplo, o número 1/3 pertence ao conjunto dos racionais? Sim, claro que pertence. O número 1/3, o nome já disse, é 1 sobre 3. Está exatamente nessa forma. Mas lembrem, 1/3 é só racional. Não é inteiro e muito menos natural. Certo? E agora começam os problemas. Raiz de 5 pertence aos racionais? Não pertence. Porque raiz de 5 é um número que não tem raiz exata. Então, quando o número não tem raiz exata, você precisa colocá-lo num outro conjunto. E este conjunto se chama conjunto dos irracionais. Então, neste conjunto estão todas as raízes que não são exatas. Então, vamos lá. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6. Todas essas raízes birutas que não têm valor exato estão aqui. Todas elas. Inclusive as raízes grandes. Raízes de 143, por exemplo. Todos estão aqui. Por quê? Porque raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Lembrando que isso daqui vale para positivo e negativo também, hein? Para as duas. Então não é só positivo ou negativo. Nenhuma dessas daqui pode ser transformada num A sobre B. E tem mais alguns números aqui. Pi, que é 3,141592653597 e mais um monte de casa que não interessa para nós. E, que é 2,7182818 e mais um monte de algarismo que não interessa para nós. Φ, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, e raiz de 5 já está aqui também, como irracional. Ou seja, esses números que estão aqui não podem ser traduzidos em uma fração A sobre B. Então, são todos irracionais. E no caso desses caras aqui, eles ainda recebem um nome mais bonitinho. São números chamados transcendentais. Pi, E, Φ e mais alguns. Certo? Então, se a banca perguntar, ei, seus cabeças de mamão, Pi pertence ao conjunto dos irracionais. Verdade. Não tem nenhuma fração que dê pi exato. Só que para a matemática, aí que começa a parte que dá nó na cabeça do quinto ano em diante. Quem é pi? Já disse, 3,141592653597. O que a matemática diz? Que eu posso escrever pi como sendo um número que está entre 21 sétimos
e 22 sétimos. Ou seja, π para nós é o número que está entre esses dois aqui. Eu tentei fazer exprimido, só passei vergonha. Então vamos fazer de novo. Diretor, vamos fazer um troço decente aqui, por favor. Então, π para nós é um número que está entre 21 sétimos, que dá 3 redondo, e 22 sétimos, que dá 3,17 algumas coisas. Então, o π está aqui no meio. Mas lembrem, isso daqui para nós é um número racional, A sobre B. Isso daqui também é um racional, A sobre B, mas o π não é. Porque o π não dá para transformar em fração. Nem o π, nem o raiz de 5, nem o raiz de 2, nada disso. Certo? Muito bem. Eu vou pular, aproveitando que nós estamos aqui, eu vou pular para o desenho dos conjuntos quem está dentro de quem. Então, bem devagar. O menor conjunto mais simplista deles é o conjunto dos naturais, como a gente sabe. Certo? Depois dos naturais, nós temos os inteiros. Então, eu posso dizer o seguinte, todo natural é inteiro, mas tem inteiro que não é natural, como menos 3, por exemplo. Então, o que eu posso dizer aqui? O conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Então, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Por exemplo, o 5. O 5 é natural e é inteiro. Mas o menos 5 só é inteiro, não é natural. Lembre que natural não tem negativo. Daí eu expando um pouco mais isso, vamos para um conjunto chamado racionais. Pegar o 3 de novo. 3 é natural, 3 é inteiro e também é racional, porque eu posso escrever o 3 como sendo 3 sobre 1, ou 12 sobre 4. Então, eu posso dizer que todo inteiro também é racional, mas tem racional que não é inteiro. Claro para todos? Desculpe. Tá aqui, ó. Então, olha que bacana. Todo inteiro, todo Z, está dentro de Q. Mas tem valores que estão em Q que não estão em Z, como, por exemplo, 1/3. 1/3 é só racional, mas não é inteiro e muito menos natural. E aqui tem algumas raízes. Raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 100, raiz de 121. São todos racionais, porque tem números digente como resultado. Os números que não são digente, ou seja, que não dá para transformar em raiz, como π, e, em raiz, desculpa, em fração, π, e, raiz de 5 e outras birutices, são chamados de irracionais. Então, eles estão num conjunto à parte aqui. E agora vem uma coisa engraçada. Quando eu junto os racionais, que é esse conjunto grande, com os irracionais, que é outro conjunto grande, eu tenho um conjunto chamado reais. Eu vou dizer uma frase aqui que vai dar nó na cabeça. Reais são os números que existem. Ué, mas tem algum número que não exista? Tem, e é um só, inclusive. Eu vou contar isso aqui. Quintos, sextos, sétimos e oitavos anos, não escutem o que eu vou dizer. Do quinto ao oitavo não interessa, só do nono em diante. Existe um número chamado I, que é a mesma coisa que a raiz de menos 1, que é um número chamado imaginário. E neste conjunto só tem ele. É um conjunto chamado dos imaginários. Só tem ele aqui. Imaginários. Só que agora, uma surpresa que é só para o ensino médio. Nem o nono ano precisa se preocupar com isso. Eu vou contar, porque, afinal, esses nossos encontros são para quinto em diante. Quando você junta os reais, que são os números que existem, com esse número biruta, que é o número imaginário, que é o número que não existe, você tem um conjunto maior chamado conjunto dos complexos. Tem vestibular que adora cobrar sobre os complexos. Então, lembrando, do quinto ao oitavo, você só precisa se preocupar com os reais. No nono, você tem que saber que existe um número que não tem raiz. Nem positiva, nem nada. É um número imaginário. Agora, no ensino médio em diante, você tem que se preocupar com os complexos. Mas isso é um assunto que nós iremos ver lá na frente. Tranquilo? Tranquilo. Câmera, considerações finais. Imagine você com 10 anos pensando, todo número existe. Não, tem um que não existe, que é a raiz de menos 1.
que alguém resolveu chamar de I. Já não bastam as letrinhas lá da álgebra, agora tem um número que não existe também. É coisa da matemática. Tranquilo por enquanto esse bloco? Daqui a pouco tem mais. Eu vou, né, diretor? E volto? Voltamos todos. Então segure, porque eu vou e volto. Deus abençoe. Até daqui a pouco.